Olá a todos, bem-vindos aqui ao Mastologia Cast, um espaço para falar sobre a saúde das mamas de uma maneira clara, descomplicada e informal. Eu sou Rogério Fenili, mastologista. Eu sou Daniela Esteban, mastologista, e hoje a gente vai ouvir uma história de uma paciente muito querida que passou por desafios relacionados à saúde da mama e ela vai contar um pouquinho da sua experiência com coragem e autenticidade. A importância, né, de ouvir quem passou pelo problema, ouvir a experiência da paciente, os seus sentimentos, as suas impressões, porque a gente médico tem uma visão, o paciente tem outra, né? E é sempre importante ouvir o lado de quem passa pelo problema. Sim, Seja muito bem-vinda, Gleice. É Obrigada. um prazer ter você O prazer é aqui. meu de estar aqui com vocês. bem-vinda. Obrigada. E Com que idade você teve o diagnóstico de câncer de mama? Eu tive com 38 anos de idade. E como foi? Você fez um exame de rastreamento e apareceu, ou você notou algo diferente na sua mama? Não, eu fui, né, ao seu consultório, né, que eu sou sua paciente, contei o meu histórico, que eu tenho um histórico de avó materna que tem o câncer, que teve o câncer de mama, e aí você me solicitou na época o ultrassom e a mamografia. Tá. E aí foi através dos exames que eu descobri, porque não era palpável o meu tumor, Tá. tá? E qual foi sua primeira impressão, seu medo? Como você recebeu esse diagnóstico? Assim, foi muito acolhedor, né, da sua parte, né? Eu tive um acolhimento fora do normal, né? A gente tem muito medo, incerteza, a gente não sabe, eu não sabia da gravidade, o tamanho dele, quais seriam os passos que eu ia ter que passar para vencer a doença, né? Sim. Então, assim, foi bem angustiante mesmo, né? É um desespero até, né? E nesse período, quem que teve do seu lado, quem que te apoiou? A minha família, né, e o meu esposo, eu tive o apoio deles que foi primordial, né, até mesmo para o meu tratamento, para a minha cura, o acompanhamento, então foi muito importante a família, né, porque a família também acaba sofrendo junto Sim, com a gente em sim. todo esse processo, então eu tive o apoio da minha família e do meu esposo que foi primordial para o meu tratamento e para a minha cura. quando você recebe o diagnóstico, Gleice, é assim, é sempre difícil, porque você tem um diagnóstico difícil, que uma notícia problemática e bomba que você acabou de receber, e tem uma série de providências que logo a seguir, não dá nem tempo de você se recuperar do baque, você tem as providências a tomar, porque aí vem uma enxurrada de exames pré-operatórios para verificar se o tumor está só na mama, planejamento, como é que vai ser a cirurgia. Isso gera uma angústia muito grande, né? Na tua visão, você acha que a paciente tem um preparo e cabeça fria para lidar com tudo isso? É difícil, né? O quanto foi difícil para você? Porque assim, o médico ele faz o papel dele, ele faz lá o pedido de todos os exames, você recebe aquele maço de papéis para fazer o exame. Eu queria saber quais foram essas suas impressões, né, para lidar com toda essa burocracia que vinha a seguir. Assim, foi bem angustiante, né? A gente entra em desespero, porque eu tenho 38 anos, você jamais vai pensar que com 38 anos você vai ter um diagnóstico desse. Então, foi muito angustiante. Assim, chega até ser depressivo em alguns casos, né? Mas como eu tive esse apoio da minha família, então foi um pouco menos difícil para mim esse processo, mas realmente a incerteza de saber que se está em outro lugar, se alastrou, se não alastrou, até ter o resultado final e ter a data de cirurgia e ir lá tirar e falar assim, você está curada, é um sofrimento, né? E não é fácil, porque você não pensa que você vai ter com 38 anos. Sim. Ainda mais eu que não tinha filhos, né? Então, é isso que eu ia te perguntar. Na época, você não tinha filhos, Não. e que a gente conversou um pouquinho no meio desse turbilhão de emoções, o seu desejo de ser mãe, né? A Isso. cirurgia a gente já tinha marcado, você ficou de pensar o que você gostaria, se você pensaria em congelar óvulo, se você tinha esse desejo de ser mãe, né? E aí a Isso. gente acabou marcando a cirurgia,
operando você, e aí depois você falou, vou passar com o doutor Ricardo e vou congelar meus óvulos, né? Isso, foi esse processo. E também foi a sua orientação, né, doutora Dani? Eu até agradeço, porque eu não tinha essa orientação, esse conhecimento, até mesmo essa possibilidade do congelamento, né, do óvulo. E essa orientação foi muito importante, né? Mudou a minha vida e hoje, graças a Ficamos Deus, muito felizes. e hoje, graças a Deus, eu tô grávida Olá. aqui, Aí, ó, ó, de aí, 29 menina. semanas, Isso, a deu tudo gente certo, quis né? trazer a Gleice aqui, porque no nosso primeiro episódio a gente falou sobre a Sobre- gestação pós-câncer de mama, né? Sim. Então, a Gleice é uma paciente que passou por um câncer de mama e agora está com 29 semanas esperando um menininho aí que logo, logo vai estar aqui. O José Né? Luiz. Isso. E como foi o congelamento? Foi um processo tranquilo? Assim, foi, né? São muitas injeções, né? Sim. Mas eu tive a orientação correta do doutor Ricardo, fiz todo o processo. Também gera uma angústia, né? Que eu Sim. fiquei, na verdade, com essa angústia de 2021 até agora, para poder Sim. fazer esse processo, né? Que a gente tem que realmente esperar um tempo depois Sim. do tratamento, né? Depois da rádio da químio, para eu poder gerar, né? Mas foi a maior felicidade da minha vida, né? E se eu não tivesse a sua orientação e o apoio do Dr. Ricardo, eu não poderia ser mãe, né? E realmente tem uma vida, né? Pós câncer de mama. É isso que eu Sim. queria te perguntar, Gleice. Qual foi a sua sensação? Porque assim, você decide ser mãe, acabou de ter um diagnóstico, eu imagino que isso deva gerar, além da expectativa, um pouco de angústia também. É um misto de emoções. Me conta quais eram os seus receios e quais eram os seus medos quando se tocou no assunto de engravidar após essa doença. Eu pensava que realmente eu não ia ter essa possibilidade de ser mãe, de ter uma vida normal. Eu posso falar que hoje eu tenho uma vida normal. O pós-tratamento, pós-câncer. E também o que eu falo, é muito importante a orientação que eu tive de vocês como profissionais. Porque se eu não tivesse todo o apoio que eu tive de vocês, eu não estaria no processo que eu estou hoje. E assim, Então, informação é tudo, isso, né, Gleice? informação é tudo. E uma informação bem passada, né? Bem orientada, né? Tanto da doutora Daniele, quanto também do senhor na época, né, doutor Rogério, e do doutor Ricardo. Então, eu tive esse suporte de vocês, foi muito importante, tanto para a minha decisão de ter meu filho e de eu realmente saber que, olha, a vida continua, você vai Sim. estar bem, você vai estar bem de saúde, você pode ter, sim, um filho. E eu estou aqui. E ter Eu a informação, né, Gleice, de que a gravidez ela não piora o câncer, não faz o não. câncer voltar. No primeiro episódio, né, Dani, a gente abordou a questão do medo que a paciente tem de fazer aquelas Piorar injeções lá para colher o óvulo Sim, por sim. ser hormônio. O Ricardo colocou com muita propriedade que é um período curto, né? Muito Quanto tempo curto. durou essas injeções? Quanto foi? Conta pra Acho que, gente. não deu um mês, não deu um mês, Sim. e eu posso falar que foi totalmente seguro. Eu tomei as injeções de hormônio, tirei, congelei os óvulos e ficou lá, esperando agora para eu poder fazer o processo. E não agravou o meu câncer, não piorou o meu tratamento, continuou o que já tinha sido planejado, de quimioterapia, de radioterapia, Sim. não evoluiu. Então, realmente, é um procedimento seguro. Eu posso falar que porque eu estou aqui, né? Você tirou um Estou aqui pouquinho, bem. você colheu o óvulo um pouquinho antes da quimioterapia. É Isso foi. Legal, Foi. que é o Eu período ti- ideal, né? Não, ela ia até, eu acho que foi tanta coisa que na época, né, ela não sabia essa questão da maternidade, então ela quis pensar um pouquinho melhor, então a gente já tinha uma cirurgia marcada, ela quis operar e também não ia fazer diferença, né? Então a gente operou, colheu depois Sim. da cirurgia e aí você seguiu o seu tratamento, fez a químio, fez a rádio, né? E não interferiu, porque eu tirei ele em agosto, né? Eu fiz Sim. todo o processo. Eu comecei em julho, tirei em agosto os óvulos e eu comecei em setembro o meu tratamento. Então, não interferiu com a quimioterapia, né? Então, não atrasou e eu tive essa oportunidade de poder guardar, né? E agora eu estou aqui, né? Gestante, aí. graças a Deus. E eu imagino que isso deva ter sido uma alegria muito grande para sua família toda, né? Como assim, a gente sabe que o câncer muda um pouquinho
o convívio e os valores, né, que a gente tem, né? Na verdade, de repente, aquele problemão vira um probleminha pequeno depois que tem uma doença desse tamanho, né? O que que te trouxe de diferente no seu convívio familiar e com as pessoas, nessas questões de valores mesmo? Imagino que a gravidez até ganhou uma proporção até muito grande, né? Porque afinal de contas, quando você fala de câncer, vem aquele estigma de perda de vida e de repente você está com uma nova vida, né? Quanto que isso alterou para melhor ou para pior as suas relações familiares com as pessoas e os convívios? O que você podia falar sobre isso? Assim, na verdade, aumenta o nosso laço, né, com a família, com certeza, porque a família vive junto, né? Sim. Não tem como falar que a família não vive junto, a O doença, problema vem junto, né? vem junto, então aí a alegria também vem junto, né? E como é meu primeiro filho, então tá todo mundo muito contente, muito feliz. Aumentou meus laços, não só com meu esposo, como com a minha família. Eles tinham um cuidado muito grande comigo, né? No final das quimioterapias, principalmente da vermelha, como você já tomou muita medicação, você Sim. sofre um pouco mais. Então, você vê o cuidado que a família teve comigo em me ajudar, em me apoiar. E, assim, com certeza, eu tenho uma outra visão hoje das pessoas, do mundo. É como se fosse uma nova oportunidade, né? Uma segunda chance, né? Isso Que mesmo. Deus dá pra gente. Então, você realmente começa a enxergar as pessoas, as situações diferente, com um outro olhar, né? Eu tenho um olhar antes da doença, um olhar depois, com Perfeitamente. E certeza. que mensagem você daria para as mulheres que estão, de repente, passando neste momento por um câncer de mama, ou que tem algum parente que estão nos assistindo? Que mensagem você daria para elas? Assim, o desespero bate, normal, mas que tenha esperança que há uma vida após o câncer, após o tratamento. Eu sou um exemplo vivo que deu certo, eu estou bem, passei por todo o tratamento, que é um pouquinho chato, né? Não é fácil o Sim. tratamento, mas que é uma vida. Você pode ter uma vida, Sim. sim, uma vida normal, uma vida de trabalho, uma vida de cuidar de saúde, se for congelar, de ter um filho. Então, há uma vida normal. Sim. É só uma fase, né? É só uma É uma etapa fase. que você está passando. E que, acredite, realmente é verdade. Eu sou um caso aqui vivo. Eu tive em 2021, estamos em 2025, venci a doença, fiz o tratamento até eu poder ser liberada, fui liberada e eu tô grávida. Então, há esperança, né? Que muita gente, às vezes, não tem a esperança, né? Acha que a vida acabou, que vai morrer. Não. Deus dá uma nova vida para as pessoas, A né? gente pode dizer, eu sei que é uma frase difícil de dizer, mas a gente pode dizer que de repente o câncer, às vezes, eu sei que no momento do diagnóstico não, mas depois tornou sua vida melhor. Sim, eu posso dizer que sim, porque você começa a olhar as pessoas, as situações, o mundo com outro olhar, sabe? Valorizar outras coisas, não isso, se isso. importar Escala com de pequenas valores. coisas. Sim. Muda completamente, né? Algumas coisas que te irritavam já não te irritam mais. Você fala assim, não vale a pena, né? Sim. E você convive realmente, a convivência ela muda. Assim, da água para o vinho. Eu posso dizer, pelo menos no meu caso, né? Eu acho que a gente consegue olhar até mesmo as outras. Eu tinha compaixão com os outros pacientes quando eu ia fazer quimioterapia. Eu falava, gente, olha, graças a Deus eu tô bem. Quando eu estava no hospital, eu agradecia. Graças a Deus eu vim aqui fazer minha quimioterapia, porque você vê pacientes numa situação pior do que a sua. Então, você começa a enxergar diferente as pessoas. Até mesmo quem está acamado, passando por uma doença, você tem um olhar diferente, né? Você valoriza mais a sua vida, né? Com certeza. Exato. Bom, Gleice, vamos fazer uma última pergunta. Nessa tua jornada toda, quando você teve o diagnóstico, você procurou uma rede de apoio, um grupo, uma psicóloga para te ajudar, te acolher? Como foi? Assim, o convênio na época chegou a me oferecer, né, um tratamento psicológico, só que como eu tive um apoio muito grande da minha família, eu foquei muito no meu trabalho, eu não cheguei a participar de nenhum grupo, tá, Tá. doutora? Eu não precisei, realmente. E no Assim, trabalho também te ajudaram sim, bastante. sim,
sim. Assim, o trabalho é a minha distração, né? Porque A gente sempre orienta, Sim, né? não parar de Manter o trabalhar. trabalho, porque senão fica pensando 24 Sim, horas por dia naquilo, sim, não ajuda nada, né? sim, e foi assim, foi muito importante, porque você se ocupa, né? sim, Você se sente útil trabalhando. sim. Então, assim, foi muito importante, preencheu muito esse espaço. Então, eu não cheguei a realmente a participar de nenhum grupo, não fiz nenhum tratamento psicológico, não precisei. Graças à minha família, né? E essa minha ocupação, que realmente ela ocupa a mente e você não acaba não entrando em depressão, você não tem tempo, né? De ficar pensando coisas, vai dar certo, não vai dar certo o meu tratamento, ou como Sim. que vai ser o futuro. Tem uma Então, rotina do dia a dia que você seguiu. sim, sim, eu continuei Tá, seguindo a minha rotina, tá. antes da doença. Então, isso foi importante também. Eu acho que foi o que me deu forças para eu fazer o tratamento realmente sem precisar de nenhum suporte psicológico. Eu queria, assim, te agradecer demais pela sua gentileza, sua coragem Imagina. de dar seu depoimento para a gente, para tantas mulheres que estão nos assistindo, que a gente possa ajudar, mandar mensagem para elas, que existe uma vida, assim, pós um câncer. Sim, E que é importante estar sempre fazendo os exames para o diagnóstico precoce, né, Rogério? Sim, sim. Não esquecer disso, não deixar de fazer mamografia, não tenha medo de fazer exames, porque faz toda a diferença. com certeza foi o que salvou minha vida, né? Porque se eu não tivesse feito tanto a mamografia quanto o ultrassom com 38 anos, eu jamais ia imaginar que eu estaria com câncer, né? Eu poderia nem estar mais hoje aqui se eu não tivesse feito esses exames. Então, é importante, E até outro dia né? se discutia a idade de início da mamografia, né? Que estava em 50 anos. Finalmente o Ministério acordou para essa questão. Você é a Sim, prova viva que sim, se você fosse Sim, esperar para fazer 50 rastreamento quando anos. era proposto, você teria um tumor avançado, né? São exemplos como o seu que mostram a importância de você fazer, né? O fato de fazer um diagnóstico precoce, pelo fato de você ir em consultas regulares, fazer exame, é o que possibilitou você chegar até aqui, né? sim, Com a possibilidade de engravidar e o que a gente chama hoje, vocês depois do câncer tem vida, né, Gleice? Você volta para sua Sim, família, você volta para o seu emprego, você volta para os seus amigos, você volta para tudo, né? Não é o fim, né? não, não é. Não é. E com certeza salvou minha vida. Eu espero que o meu exemplo realmente se espalhe para salvar outras pessoas, né? E até mesmo para ver, gente, realmente tem uma vida, você consegue ter uma vida normal pós-diagnóstico, né? E realmente foi esses exames que salvaram a minha vida. E o diagnóstico também preciso da doutora Dani, que ela também foi super importante, né? E o apoio que Parabéns. você me deu também, eu fui muito bem recepcionada, muito bem orientada. Eu também quero agradecer, porque se não fosse você, você vai doutora, me né? fazer chorar. É, é, E eu realmente. vou prometer que a gente vai postar a foto da Gleice com Ah, esse bebezinho o no bebê no colo colo, agora em né? dezembro. É, Tem a foto, tem a foto. Eu acho que, Gleice, você é um exemplo que serve para muita gente, né? Eu acho que esse episódio aqui, ele vai abrir os olhos para muita gente fazer exames Sim, e não se entregar, né? Não se sim, entregar. sim. Eu vou te fazer uma última pergunta só, sem querer forçar a barra. Quais eram os seus medos no momento do diagnóstico e quais são os seus medos agora? O meu medo era realmente eu não ter uma cura, né? E eu deixar minha família nova, sim. eu não ter um filho, eu deixar meu esposo novo. Agora, o meu medo é o meu filho, né? Que até ele nascer, eu tenho esse medo. Assim, eu não estou preocupada realmente do câncer voltar, que ainda falta 2 anos de eu fazer o tratamento, porque eu tive um controle muito bom também, né? Sim, Com outro doutor, esse sim, acompanhamento. Então, sim. assim, eu não tenho medo da doença voltar, né? Porque agora eu aprendi que o quê? Eu preciso fazer um check-up sempre, mensalmente, dependendo. Eu cheguei a fazer mensalmente uma época, porque eu estava com outros problemas, mas a cada 6 meses, uma vez por ano, tem que fazer, Sim. né? Mas o meu medo agora é só Não, a criança medo não. nascer. Agora você vai curtir ele, É, que já já ele é. tá aí. Mas assim, aí é isso que eu quero reforçar, a importância de fazer os exames, de se cuidar, porque salva, pode salvar muitas vidas, né?
E você vai ver quando nascer. Aí vem trabalho pela frente. Quando Não, nasceu meu primeiro filho, eu falei para um amigo meu, falei, depois que o meu filho nasceu, eu nunca mais dormi. Ele falou, mas você nunca mais vai Não dormir. vai Os dormir. motivos só vão variar, Só mas vão você mudar. sempre vai ter um problema. A gente, depois que é pai e mãe, né, é outra mudança. Se sim, você sim. sofreu essa mudança Você pós-câncer, não vai se você vai não ver vai olhar, pós-maternidade É, como é. que é. Que né? esse é o meu medo, né? O meu medo dele, do futuro, né? Não, curta, mas- curta. Aproveita, Aproveite. vai dar é. certo. Aproveita todos os momentos, que É passa isso. muito rápido. Ah, sim. Viu? É. Ó, Gleice, eu É isso. só tenho a agradecer. A gente ouvir um depoimento desse é o que nos motiva, né? A gente tá muito seguir feliz, na né? profissão e ajudando as pessoas. Né? Eu acho que essas palavras suas que nos fazem todo dia acordar e trabalhar, né? E fazer o bem. Não, mas eu que agradeço vocês, porque vocês foram super importantes nessa minha jornada, né? O doutor Rogério também me apoiou junto com a doutora Dani, né? Quero também agradecer o doutor Ricardo, que também foi peça fundamental aqui, pelo primeiro diagnóstico agora de ser mãe, né? E realmente eu quero só agradecer, né? Essa oportunidade que realmente chegue para muitas pessoas essa mensagem, né?